Olá, boa noite a todos que nos acompanham das suas casas nesse sábado à noite. É muito bom engrandecer o nome do nosso Deus, mesmo estando em casa. Então se prepare onde você está, prepare uma atmosfera para o culto, afaste os móveis da sua casa, porque agora é um momento de louvar e adorar a Deus. Provavelmente você vai estar na sala, né? Chame seus familiares para cultuar com vocês, já que esse sábado à noite nós não podemos sair, mas não há nada melhor do que adorar ao nosso Deus. Então, eu gostaria de orar com vocês agora. Orem nas suas casas, fechem seus olhos, curvem as suas cabeças, porque este é o momento de cultuarmos ao nosso Deus, é o momento de engrandecermos aonde nós estamos, porque isso é a igreja de Cristo. Cultuarmos a Deus aonde nós estamos em comunhão, não presentes, né? Mas estamos em comunhão em espírito. Nosso Deus está aonde você está, nosso Deus está aí na sua casa, nosso Deus está ouvindo o seu louvor, a sua adoração, as palavras de honra e glória que você levanta a Ele. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Depois da oração nós iremos entoar algumas músicas, alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por este momento tão especial que é adorar o Senhor, por esse momento tão especial que é estar na sua presença, Senhor. Pai, receba a nossa adoração como um aroma suave, Pai. Nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer, Senhor. Te pedimos também, Pai, perdão pelos nossos pecados, sonda em nosso coração se há algum caminho mau, Pai, que possa impedir as nossas orações para subir aos céus, que possa impedir os nossos louvores de chegar ao Senhor. Pai, pedimos perdão, colocamos tudo diante do seu altar, colocamos tudo diante do pé da sua cruz e te agradecemos, porque o Senhor é santo, te agradecemos pela oportunidade de te adorar. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Santo, Santo, poderoso
seja a nossa motivação de todos os dias, que a gente não desanime, porque nós temos Ele conosco, amém? Sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em seus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor, a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Deus envolve seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Glória a Deus, que agora a gente possa acalmar nossos corações e receber o que Deus tem pra gente essa noite. Receber a presença dEle conosco, que é eterna, Ele nunca nos deixa. Uma graça se estou em meu fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Um outro na fornalha,
sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, fui liberta em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Lembrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível,
és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Às vezes eu sinto que a gente leva a vida como se só tivesse isso aqui. Isso aqui fosse tudo. E a gente acorda todos os dias, é sempre a mesma coisa. Vai procrastinando, procrastinando, procrastina nosso trabalho, e principalmente nosso relacionamento com Deus. Mas a gente tem que entender que não é sobre isso aqui. Não é sobre quem eu fui aqui, não é sobre o que eu faço, o meu trabalho, não é sobre o que eu posso ou não fazer. É sobre aquilo que está dentro da gente. A gente acabou de cantar que o poder que vence a morte vive dentro de nós. A gente tem que entender esse privilégio e viver para isso, entendendo que depois disso aqui tem uma eternidade. Depois disso aqui é quando começa de verdade. E é para isso que a gente está aqui. Que a gente entenda que é tudo sobre Jesus. Tudo gira em torno dele. Que a gente deixe o eu de lado, deixe de colocar a gente no centro de tudo. E pense em Deus. Ele é o único digno desse lugar, Ele é o único que merece estar naquele lugar. Que essa seja a nossa oração. Jesus nos faça entender o nosso lugar. Nos faça entender que é você que deve estar no topo. Você deve ser o centro da nossa vontade. Sempre. Quero me esvaziar de tudo que meu ego encheu. Olho para o lado e vejo quem precisa mais
meus planos, minha vida, meus sonhos, 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 meus planos, minha vida, não é sobre mim, meus sonhos, meus planos, minha vida, não é sobre mim, mesmo sendo Deus, se entregou por mim, me constrangeu a ser menos que eu sou, mesmo sendo Deus, olhou para mim, me ensina a ver o amor Jesus, obrigada por esse momento que a gente teve de louvor, de gratidão a Ti pelo que Você fez por nós naquela cruz e faz todos os dias. Obrigada pela Tua presença nesse lugar e em cada casa que está assistindo o culto agora. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações para a palavra que nós vamos receber agora e que a gente viva por Ti e para Ti, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que louvor abençoado, não? Tocou muito ao meu coração e tenho certeza que deve ter tocado aos corações de todos que estão nos acompanhando nas suas casas, para aqueles que estão aqui no templo também trabalhando neste momento. Muito bom estar na presença de Deus. Uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que está em alta, que todos nós podemos perceber e todos nós estamos ouvindo muito e falar muito, é sobre algo chamado cultura do cancelamento. Não sei se já ouviram falar, cultura do cancelamento. Está em alta hoje, mas ele já vem numa crescente, né? Já ouvimos sobre o cancelamento há muito tempo atrás, já ouvimos sobre essa cultura do cancelamento já nos anos anteriores, com personalidades sendo boicotadas. Esse termo foi cunhado, esse termo foi escrito, esse termo foi dado nome a esse termo lá pelo ano de 2017, a cultura do cancelamento. Eu fui pesquisar o que é essa cultura do cancelamento, o que é a cultura do cancelamento. Acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar, ou já leu sobre isso, ou até mesmo já cancelou alguém, já foi um cancelador, já boicotou alguém, alguma personalidade. O que é isso? Essa cultura do cancelamento é quando há boicotes sobre alguma personalidade, sendo ela famosa ou não, devido a alguma postura que ela toma diante das redes sociais ou diante da sua vida que é mostrada. Então, por exemplo, se ela vai contra um ideal, contra uma filosofia, ou até mesmo infringindo alguma lei, ela é cancelada, ela é boicotada. Então ela perde emprego, às vezes, perde contratos. Às vezes as pessoas, elas são canceladas por coisas que elas disseram há mais ou menos 10 anos atrás, que ficaram gravadas nas redes sociais, ficaram gravadas no Twitter, no Instagram, Facebook, YouTube. Às vezes por algo que foi falado, pessoas pegam e fazem algum juízo de valor sobre aquelas pessoas por aquilo que ela falou há algum tempo atrás e acabam cancelando essas pessoas, acabam pedindo para os patrocinadores pararem de patrocinar, falam para os patrocinadores quebrarem contratos, falam para patrocinadores pararem de contratar essas pessoas. Mas está acontecendo algo reverso.
os canceladores também estão sendo cancelados. Os canceladores também estão sendo cancelados e as pessoas estão começando a ficar com medo de ser cancelados. Na revista Veja, alguns gerenciadores de crise, porque agora existe essa profissão, gerenciador de crise, para controlar o que uma personalidade, o que um famoso posta em suas redes sociais, quem que ele curte, quem que ele segue, para ele não ser cancelado. Eles estão dizendo que não é quando não é se ele vai ser cancelado, mas sim quando essa personalidade será cancelada. Por quê? Porque essa cultura do cancelamento, eles criam um crivo, eles criam uma regra de quase perfeição. Se a pessoa sai fora dessa régua, se ela sai fora dessa regra, se ela sai fora dessa linha, ela é cancelada, ela é criticada. Então estão contratando o gestor de crise, para ele não curtir uma página que pode fazer mal para a imagem dele, ou que os seguidores dele não gostem, ou que ele siga alguma página, ou que ele curta, ou que ele comente. Então já tem esses gerenciadores de crise. Mas esses canceladores estão sendo cancelados, e me permita parafrasear Jesus, como está lá em Mateus 7, não canceleis para não ser cancelados. E a Bíblia fala de alguém que foi cancelado, uma mulher que foi cancelada. Está lá em João 8, dos versículos 1 até o 11. Abra suas Bíblias lá em João 8, do versículo 1 até o versículo 11. João 8, do 1 ao 11. Abra sua Bíblia aí na sua casa, ou ligue no seu aplicativo da Bíblia. João 8, do 1 até o 11. Vamos ver uma pessoa que também foi cancelada, que passou por canceladores. A cultura do cancelamento foi dado nome agora, mas já conseguimos perceber há 2000 anos atrás, alguém que foi cancelado por uma atitude que ela teve. Está lá, a palavra de Deus diz assim, em João 8, do 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que acusar o próprio Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Conseguimos perceber aqui fariseus tentando cancelar aquela mulher, porque ela foi pega em flagrante adultério. Os fariseus tentam cancelar a mulher adúltera. Os fariseus tentam cancelar a mulher adúltera. E o que eles fazem? Para a gente entender esse contexto, o que estava acontecendo? Aqui era a festa dos tabernáculos. Era uma festa que ocorria para lembrar o tempo, ou os tempos que eles ficaram no deserto, os 40 anos que eles ficaram no deserto. Então eles faziam essa festa lembrando, como um memorial, que eles ficavam em tabernáculos no deserto. E Deus mantinha eles vivos, com as codornizes que ele mandava do céu, com o maná, com água, e nada faltava na vida deles, porque Deus sustentava eles. Então essa era a festa dos tabernáculos, para eles lembrarem o tempo que eles passaram no deserto, e Deus os sustentou. Então não faltando água e nem comida.
O próprio Jesus, aqui em alguma passagem, aqui no capítulo 7, ele já fala que ele é a água da vida, aquele que beber dele não terá mais sede. Por que ele fala isso? Porque nessa festa também, os agricultores, aqueles que trabalhavam no campo, oravam para que Deus mandasse água, porque água era uma fonte de vida. Sem água não havia colheita, sem água não havia plantação, sem água não havia sustento, sem água a vida cessaria. E nesse período, e nessa festa que duravam 7 dias, eles levavam água a um altar, levando como se fosse um agradecimento para Deus. Provavelmente Jesus, vendo isso, ele traz aquela palavra e fala: olha, eu sou a água da vida, aquele que beber de mim não terá mais sede. E os fariseus ficaram extremamente bravos, ficaram extremamente irritados com Jesus. E se nós lermos aqui um pouco antes, eles pedem para guardas pegarem Jesus e levarem para o sinédrio, para que ele fosse julgado. Mas Jesus começa a pregar e os guardas não conseguem pegá-lo. Eles olham para o que Jesus fala e eles creem nas palavras de Jesus e não conseguem pegar Jesus para levar para os guardas. Então a gente pode ver aqui no versículo 52, falando assim: responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinar e verás que a Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Por quê? Porque eles não levaram Jesus, não tinha quem julgar ali. Se vocês lerem um pouco antes, aqui no versículo 47, fala: replicaram-lhe, pois os fariseus, será que também... replicaram-lhe, pois os fariseus, será que também vos fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Então os mestres da lei ali começam a criticar os guardas que não levaram Jesus, achando que eles tivessem caído nas palavras que Cristo tinha falado. Olha, tanto aqui no final, vocês acham que havia um profeta da Galileia? Não vem, né? E se vocês lembrarem, Davi, a semente de Davi veio de Belém, veio da Galileia. Então eles estavam ali equivocados. Então os fariseus trazem para Jesus aquela mulher adúltera. Então ela estava numa festa, na festa dos tabernáculos, era o último dia. Provavelmente eles estavam comemorando ali, ela na festa. Deveria ter algumas músicas, porque eles tinham músicas, tinham passeatas, eles adoravam a Deus. O povo judeu sempre foi muito festivo, então 7 dias de festa, sempre é 7 dias. Vocês vão ver casamento, é 7 dias de festa. Vocês vão ver até enterro, é 7 dias de enterro. É 7 dias, as festas são 7 dias. Eles comemoram, né? Porque as pessoas vão morar com Deus. Então é 7 dias de festa. Eles são pessoas que festejam. E provavelmente nesse período ela deixou-se levar pelas vontades do seu coração, pelos desejos. E nessa festa provavelmente deveria ter algumas bebidas, vinho. E ela acabou bebendo, o rapaz acabou bebendo. E na festa houve um pecado, houve adultério. Ela traiu o seu marido. E os fariseus o que fazem? Tentando acusar Jesus, chegam para ele com essa mulher, tentando cancelá-la, porque eles expõem essa mulher na frente de todos, não importando se ela tinha uma reputação, não importando se o psicológico dela ficaria abalado, não importando se ela tinha filhos, não importando quem era o marido, não importando a família dela, não importando quem eram seus pais, quem eram seus irmãos, quem eram seus amigos. Quem era aquela mulher? Eles reduzem aquela mulher a uma mulher adúltera. Eles reduzem aquela mulher ao pecado que ela cometeu. Eles reduzem aquela mulher a um rótulo: adúltera. Mulher adúltera. Eles reduzem ela ao seu pecado. Eles reduzem aquela mulher ao pecado dela, levando a Jesus de forma totalmente hipócrita e falsa, nos seus lábios, falando assim: mestre, mostrando respeito a ele, falando: olha, da boca para fora, é claro, essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. Se eles fossem pessoas que cuidavam mesmo da lei, que eles estavam pensando em zelar pela lei, se eles amavam aquela mulher, né, porque eles levavam para que ela fosse disciplinada, para que houvesse uma melhora na vida dela, eles teriam visto a lei da forma correta, porque a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 22, diz que se a mulher é adúltera, a pessoa que foi pega junto com ela deveria ser apedrejada também. Se a mulher fosse adúltera, a pessoa que tinha sido pego com ela devia morrer também, nem apedrejada, porque o apedrejamento era dado
para as mulheres que eram dadas em casamento, ou ainda era noiva, que estava virgem, e ela quebra esse contrato de casamento com o seu noivo e se relaciona com outro homem antes do seu casamento, porque ela já estava dada como noiva a outra pessoa. Aí essa mulher cometeria um adultério, né? Porque ela quebrou o contrato ali com o seu noivo, e ali essa mulher seria apedrejada, mas não seria só ela, seria ela e o homem que estava junto. Se ela fosse uma mulher solteira, se ela fosse pega numa relação sexual com um homem, o homem deveria se casar com ela, ele deveria tomá-la como esposa, ele deveria casar com essa mulher, e se ele pegou ela à força, esse homem deveria morrer. Se ele a estuprou, ele deveria morrer. Então essa mulher aqui era uma mulher casada, não era uma mulher que estava noiva, então não era apedrejamento, era uma morte que ela deveria sofrer, mas ela e o marido, ela e o adúltero. Só que eles não pegam e não veem a lei de forma completa, eles veem de forma parcial, porque eles não estão pensando na vida daquela mulher, eles não estão pensando no crescimento e na exortação daquela mulher, eles estão pensando em cancelá-la, eles estão pensando em cancelar o próprio Jesus, eles não estão pensando na moral, eles não estão pensando em ver a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus como tem que ser seguida, eles estão apenas querendo pegar Jesus, porque Jesus é uma ameaça para eles, e eles usam de forma falsa nos seus corações, alguém que está zelando pela lei, alguém que está zelando pela palavra de Deus, mas no fim, eles estão zelando apenas pelos seus ideais, apenas pelo seu ego, apenas pela sua vontade, apenas pelas coisas que eles acreditam ser certas, e eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e Jesus deveria ser cancelado também, só que a vida dele deveria ser cancelada, deveria ser morto. Então eles tentam pegar Jesus aí, eles tentam pegar Jesus na lei, falam assim, olha, na lei de Moisés, mestre, e chamando ele de mestre, falam, você sabe muito bem, né, mestre, que na lei de Moisés, uma mulher que é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Então o que eles estão tentando fazer aí? Olha, se ele falar que não, ele está indo contra a lei de Moisés. Mas só que nesse tempo aí, existia a Pax Romana, onde os judeus não podiam imputar penas capitais, não podia ter pena de morte, só quem podia imputar alguma pena capital, uma pena de morte, era o Império Romano. Tanto que vocês lembrarem, quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado pelas leis dos judeus, ele foi crucificado pela lei romana, porque quando eles levam Jesus a Pilatos, eles falam, olha, esse homem aqui tem que ser morto. Ele fala, por quê, se ele não fez nada? Ele fala assim, olha, ele está falando que é o nosso rei, e nós só temos um rei, que é César. Ele foi acusado de insurreição, de querer tomar o poder, de querer tomar o trono, então ele foi acusado pela lei romana. E se Jesus ele apedreja aquela mulher, você fala, tem que apedrejar, ou ele apedreja, ele está indo contra a lei romana, eles estão colocando Jesus numa enrascada, não tem como ele sair, não tem como ele sair dessa. Ou se ele fala, tem que apedrejar, as pessoas que o seguem ele pela sua compaixão, eles estão tentando colocar Jesus contra a lei dos judeus, contra a lei romana e contra o povo que o seguia, porque Jesus era um homem que tinha uma grande compaixão, e era um homem que era seguido pelas coisas que ele fazia pelas pessoas, ele tinha uma grande aclamação pública. Então eles falam, olha mestre, o que fazemos? Temos que apedrejar, temos que matá-la, temos que tirar a vida dela, porque o Senhor bem sabe que nós zelamos pela lei, que nós zelamos pela palavra de Deus. Não é mestre, não é Senhor. Na boca deles estava mestre, estava Senhor, estava pessoas que pareciam ser misericordiosas, mas não, eram pessoas que queriam cancelar e matar alguém por um ideal maior. Eles não estavam se importando com o ser humano, eles não estavam se importando com aquela pessoa, eles não estavam se importando com aquela família. Eles queriam cancelá-la, eles queriam matá-la, eles queriam pegar Jesus, não importando o que eles fizessem, não importando quem estava. Essa mulher foi uma isca, essa mulher foi uma isca para que Jesus fosse pego, e esses homens reduzem essa mulher
ao seu pecado. Adúltera, traiu, foi pega em adultério. Precisamos zelar, precisamos tirar esse mal do meio de nós, porque nós somos santos, porque nós não erramos como ela erra, porque nós não fazemos esse tipo de coisa. Ela está indo contra a santidade e a lei de Deus, mestre. É isso que os fariseus estão fazendo. Eles tentam cancelar aquela mulher. Nós também, às vezes, somos tendenciosos a cancelar pessoas. Nós também somos tendenciosos, às vezes, a cancelar pessoas. Por quê? Às vezes, na nossa sede de justiça, de julgamento, alguém que faz algo errado, alguém que está indo contra alguma lei, alguém que está fazendo mal para outra pessoa, às vezes, com a nossa sede de justiça, nós queremos julgar algumas pessoas também, dentro das próprias redes sociais, ou às vezes até mesmo em conversas. Às vezes a gente julga alguma pessoa numa conversa, numa fofoca, faz um pré-julgamento. Entendamos que o julgamento, ele não é pecado. Jesus julgou os fariseus, raça de víboras. O apóstolo Paulo fala, olha, quando eu pregar, vem, se o que eu estou falando está nas Escrituras, fazem como os crentes de Bereia, julgamento sobre a palavra. Quer ver outro julgamento? Perdão. Perdão é julgamento. Alguém fez mal para você, alguém fez algo para você, você julga com absolvição. Você não dá aquilo que ela merecia. Isso é um julgamento também. Perdão também é um julgamento. Se você fala assim, eu nunca julguei ninguém, então você nunca perdoa ninguém, porque você nunca julgou com absolvição. Você nunca julgou algo que alguém fez para você que fez mal para o seu coração, e você nunca julgou perdoando, deixando passar. O julgamento não é algo ruim, o problema é a forma que é julgado. O problema é julgar sem misericórdia, o problema é julgar sem amor. E eles não estavam julgando com amor. Por exemplo, se alguém vê uma roupa, falar essa roupa é bonita, julgamento, é julgamento. O problema é condenação. Nós não somos ninguém para condenar. E esses homens aqui estavam condenando essa mulher à morte. Muitas vezes nós condenamos pessoas também. Nós condenamos pessoas. Não, esse homem, essa pessoa tem que morrer. Imagina, olha o que ele fez. Não tem como. Olha só, ele fez mal para mim, ele fez mal para a minha família. Tem que morrer, tem que ficar mal. Condenação. Quer ver um exemplo de uma condenação por sede de justiça nossa? Vocês já ouviram falar de um cantor chamado Gustavito? Eu acredito que não. Eu também nunca tinha ouvido falar. Era um cantor de MPB que em 2017 foi acusado de estupro por uma mulher nas redes sociais. E o que as pessoas fizeram? Estuprou, estuprador, tem que ser cancelado. Tá certo que alguém cometeu um crime hediondo desse, tem que ser preso, tem que pagar as suas penas. Ele foi cancelado, seus contratos foram cancelados, ele estava numa ascensão e seus shows foram encerrados, porque ninguém queria vincular a imagem deles a um estuprador. Não podemos vincular a nossa imagem a um estuprador, né? Então eles tiraram todos esses contratos, tiraram todos os patrocínios, casas de show não chamavam mais ele para fazer show, porque uma mulher havia acusado ele de estupro. E seus seguidores começaram a parar de segui-lo, começaram a condená-lo, começaram a levar palavras complicadas, né? Palavras difíceis, palavras duras, palavras sem misericórdia para ele, sem mesmo ele ter sido julgado. Um julgamento antecipado, um pré-julgamento. Em 2019, essa mulher confessa que ela não foi estuprada, que nem sequer ela conhecia o Gustavito. E ele a processa, né, por calúnia e difamação, mas ele disse: hoje eu não consigo mais recuperar as coisas que eu tive. Eu não consigo recuperar o tempo de depressão que eu tive. Eu fiquei depressivo. Eu não podia ir nos lugares, porque as pessoas me olhavam de forma ruim, como se eu fosse um monstro, porque ele foi cancelado. E às vezes nós cancelamos pessoas com nossos pré-julgamentos. Às vezes cancelamos, limitando aquela pessoa, aquele pecado dela, aquele erro dela. Humoristas ou pessoas que comentaram coisas lá em 2011 foram cancelados hoje por coisas que eles falaram lá em 2011. A coisa que eles falaram há 10 anos atrás. Eu acredito que você que está na sua casa, você que está aqui, você não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás.
Provavelmente há 10 anos atrás você falava coisas muito ruins, já deve ter falado alguma coisa ruim, não que falava muitas coisas ruins, mas deve ter falado alguma coisa ruim, na verdade. Você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Lembra quem você era 10 anos atrás? Você não é mais a mesma pessoa. Você não é nem mais a mesma pessoa de um ano atrás. Imagina 10 anos atrás. E pessoas foram canceladas por coisas que elas falaram há 10 anos atrás. Por quê? Porque existe uma regra, uma régua de perfeição que pessoas têm que seguir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vai conseguir seguir essa regra, essa régua de perfeição, porque nós não somos perfeitos. Nós erramos. Nós fazemos coisas que desagradam o coração de outras pessoas, de nossos amigos, nossos familiares e também de Deus. Nós não conseguimos seguir essa regra. Por isso que canceladores estão sendo cancelados, porque eles colocam um padrão que nem mesmo eles conseguem seguir. Eles não seguem esses padrões. E um exemplo claro, porque quem tem rede social, quem tem Instagram, eu estava vendo algumas promoções no Instagram de pessoas que, se acertassem a porcentagem da rejeição de uma pessoa de um reality show que está acontecendo no Big Brother Brasil, né? Vocês já devem estar me cancelando aí na sua casa. Olha, o seminarista assistindo Big Brother. Não estou assistindo. Se você tem Instagram, se você tem Twitter, você já vai ver que está acontecendo algumas coisas. Eu vi que, por exemplo, olha, cancelamento, quem acertar a quantidade de rejeição de tal pessoa, ela ganhará um prêmio. Até iPhone estavam sorteando por rejeição. Eu fui ver o que aconteceu, né? E essa era uma cantora que ela também tinha suas regras, seus ideais, criava uma regra, e chegou nesse momento, nesse reality show, as pessoas viram que ela não era aquela coisa que ela falava e que ela pregava. Por quê? Porque ela criou um ideal de perfeição. Ela começou a ditar regras que nem mesmo ela conseguia seguir. Imagine se a gente pudesse entrar na sua casa agora e conhecer você a fundo, no dia que você está mal-humorado, no dia que você responde de forma torta para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para um amigo, para alguém próximo, e nós te reduzíssemos àquele tipo de pessoa, aquela ação que você tomou. O momento que você foi grosseiro, grosseira, o momento que você respondeu de forma não pensada, de forma descabida. Imagine se te reduzíssemos a isso. Será que você é tão bonzinho assim na sua casa, como você está aqui na igreja, ou quando você está num ciclo social, ou como até mesmo você julga outras pessoas, ou cancela outras pessoas, ou até mesmo as formas de falar nas suas redes sociais? Será que você é dessa forma na íntegra, estando juntos? Se tivesse uma câmera na sua casa, a gente pudesse ver como você é realmente. Será que você seria cancelado? Eu particularmente, eu mesmo já teria me cancelado. Eu cancelaria a mim mesmo. Graças a Deus que a minha salvação não vem pelas coisas que eu faço. Graças a Deus que a minha salvação não vem por minhas atitudes. Claro que a gente responde às nossas atitudes porque nós conhecemos a Cristo. Isso é uma resposta, porque conhecemos Ele. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras, os nossos frutos mostram quem nós seguimos e quem nós somos. Então essa moça que foi cancelada, o nome dela não sei se é o nome dela, né? O nome dela é Carol com K, eles falavam, meu nome é Alan com A, né? Então Carol com K, eu sou o Alan com A. Ela foi cancelada, ela teve seu cancelamento, por quê? Porque ela criou uma régua, um grau de perfeição. Se você for parar para pensar nessas réguas, nesses ditames, nesses ideais, eles não estão nem aí para o ser humano. Eles estão pensando mais no ideal do que no ser humano. Como os fariseus aqui, eles não estavam pensando no ser humano, eles estavam mais pensando no ideal. O ideal é maior do que o ser humano. Vamos tentar lembrar alguns ideais que eram maiores do que o ser humano? Por exemplo, Jesus cura uma mulher no sábado, uma mulher que andava encurvada. O que os fariseus chegam e falam? Olha, vocês podem vir qualquer dia aqui para ser curado, mas sábado não é dia para vir aqui para ser curado. Sábado não é dia, pode vir de segunda a sexta, mas não sábado, ou de domingo a sexta, mas não sábado. E Jesus fala, hipócritas, porque no dia de sábado você tira seu boi para ir comer, você tira seu boi para ir tomar água, você pensa mais na coisa, mais no ideal, do que nessa mulher, nesse ser humano que estava encurvado. Jesus, quando cura um homem que estava quase 40 anos sem andar, e ele levanta e pega seu leito, os fariseus falam assim, hoje não é dia de carregar leito, hoje não é dia de você pegar o leito, porque hoje é sábado. Mas eles esqueceram
que aquele homem estava há 40 anos sem andar. O ideal era maior do que o ser humano. Eles estavam olhando mais para o ideal do que para o ser humano. Eles não estavam nem aí para aquele homem que fazia 40 anos que não andava. Vejamos exemplos hoje de ideais e filosofias. Se um negro vai contra um ideal negro, parece que ele não é negro, é chamado de capitão do mato. Se uma mulher vai contra alguns ideais que existem hoje, parece que ela não é mulher, parece que ela é exclusa, porque o ideal é maior do que a pessoa. Até mesmo essas cartilhas de LGBT, se algum LGBT vai contra essa cartilha, ele é excluso, ele é massacrado, é chamado de bolsomita. Não sei se já ouviram essa expressão, ouvi. Por quê? Porque eles não pensam no ser humano, eles pensam no ideal. O ideal é maior. Quer ver outra coisa que desumaniza as pessoas? E um psicólogo e psicanalista chamado Ricardo Ventura, ele fala que uma das coisas que desumaniza as pessoas é o local de fala. Um homem não pode falar num ambiente que é feminino, uma mulher, ou questão racial. E ele fala que isso desumaniza as pessoas, por quê? Porque tira a compaixão do ser humano. Não quer dizer, por eu não ser mulher, que eu não posso olhar por uma mazela ou por uma dificuldade que uma mulher está sofrendo e sentir compaixão e sentir dor e querer ajudá-la e querer falar por ela, ou de um negro. Eles falam de apropriação. Isso é emburrecer o homem, é tirar a humanidade dele, a compaixão dele. Ele não poder sentir a dor do outro, não poder falar pelo outro, não poder ver uma injustiça e tentar ajudar, porque não é o local de fala dele, não é o lugar que ele deveria estar falando. E Jesus nos ensina totalmente o contrário. Jesus, ele chora por Lázaro, porque ele sentiu a dor daquelas mulheres, porque ele sentiu a dor daquelas irmãs. Ele se coloca no lugar delas. Isso é humanidade, isso é cristianismo. Quando alguém me fala que é de alguma cartilha, eu sou de cartilha tal, eu vejo que é algo tão pequeno, nós somos tão complexos, né? Você se limita a alguma coisa. Nós não somos limitados a estruturas aqui deste mundo. Nós somos limitados à estrutura do reino. Nós estamos sobre a estrutura do reino. É algo maior do que estruturas aqui. Às vezes a gente nos colocamos como algo totalmente definido. E você não é a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Você não será a mesma pessoa amanhã. Você não será uma pessoa daqui 2 meses. Você está em constante evolução. Você está em constante conversão, perseverando, caminhando com Cristo, que falamos lá nos nossos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Estamos sempre perseverando contra o pecado, sempre lutando, sempre melhorando. Estamos perseverando. Não somos a mesma pessoa. E muitas vezes nós também cancelamos outras pessoas, com essa questão da própria fofoca, por alguém não seguir a nossa cartilha, por falar mal, por já fazer um juízo de valor de alguém por algo que ele fez, limitando ele, aquele pecado, aquela ação dele, cancelamos. Falamos que quais são os padrões que devem seguir, muitas vezes nós não seguimos esses padrões. Já falei e falo de novo, o problema não é o julgamento, o problema é o julgamento não tendo misericórdia, que não está acompanhado da misericórdia. Precisamos estar juntos, precisamos ter pessoas juntas conosco. E algo que nós possamos ver aqui, que Jesus também é um cancelador. Jesus também é um cancelador. Jesus cancela os pecados da mulher adúltera. Jesus cancela os pecados da mulher adúltera. E eles chegam, os fariseus, em volta de várias pessoas, expõem aquela mulher ao meio de todos e começam a falar: Jesus, o que a gente faz? E Jesus se abaixa e começa a escrever no solo alguma coisa. E eles começam a pressioná-lo: Jesus, o que nós temos que fazer? Temos que apedrejá-la porque ela adulterou. Vamos, Jesus, fala. Qual que é a sua ação, qual que é a sua atitude? O que temos que fazer, Senhor? O que temos que fazer, mestre? Temos que apedrejá-la? Fala, responde. E Jesus se abaixa e começa a escrever no solo.
Alguns acreditam que Jesus escreveu algumas coisas que estavam no Antigo Testamento. Alguns acreditam que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens ali, mas nós não sabemos o que acontece. Uma coisa que nós sabemos que acontece é que a consciência deles é trazida à tona. Eles são pegos pela sua própria consciência. Jesus está escrevendo alguma coisa ali. Nós não sabemos o que ele está escrevendo. Se ele fosse da época e tal, poderia estar escrevendo alguma música, né? Tem uma música assim de um grupo de louvor que fala assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? É um grupo de louvor chamado Capital Inicial, que eu ouvi antigamente. Então, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que vocês fazem quando ninguém te vê fazendo? E Jesus fala assim: olha, se vocês não têm pecado, e a palavra aqui não é só pecado, se vocês não têm inclinações pecaminosas, atirem a primeira pedra. Se vocês estão seguindo como tem que seguir as cartilhas da lei, então atire a primeira pedra. Mas aqueles homens sabiam que eles não estavam seguindo a cartilha da lei, não estavam seguindo exatamente o que deveria ser seguido. Eles não trouxeram outro homem, eles não seguiram todas as coisas que a lei falava, eles só queriam pegar Jesus. Mas Jesus cancela os pecados daquelas mulheres. A gente consegue perceber a graça de Jesus até sobre a vida dos fariseus, e dos escribas. Quando ele começa a escrever, ele fala assim: olha, se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. Se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E os fariseus, um por um, dos mais velhos até os mais novos, começam a deixar as pedras e começam a voltar. Jesus está dando uma chance até para os fariseus se arrependerem. Será que foi isso que aconteceu com os fariseus? Será que eles saíram daquele ambiente e se arrependeram? Porque Jesus deve ter falado: olha, vocês não adulteraram como essa mulher, mas no coração de vocês tem o desejo do adultério, pois no coração de vocês tem o desejo do pecado, pois se vocês pudessem fazer isso, vocês teriam feito também. É isso que Jesus está falando aqui para os fariseus. Mas vocês estão vestindo as togas de juízes de vocês estão julgando com mais peso do que vocês julgariam a vocês mesmos. Vocês estão julgando ela com condenação, mas vocês julgam com perdão. Vocês julgam vocês mesmos com o perdão dos pecados seus, porque vocês escondem, vocês são hipócritas. É isso que Jesus está falando, e é isso que começa a vir a consciência daqueles homens. Eles começam a largar as pedras daquele lugar onde aquela mulher estava exposta. E Jesus fala para eles: se vocês não têm pecado, então atirem. E eles não atiram pedra nenhuma. Eles começam a ir embora. E Jesus olha para essa mulher e não limita mais ela ao seu pecado adúltera. Ele chama ela mulher. E mulher é uma forma honrosa de chamar alguém, porque se vocês lembrarem, quando ele faz o milagre do vinho, ele chama sua mãe de mulher. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ele fala para ela, mulher. Ele não fala mais adúltera, pecadora que ela era. Ele fala assim, mulher, cadê aqueles que te acusam? E ela fala, Senhor, não tem mais ninguém. Então ele fala, nem eu te julgo, vá e não peques mais. A graça de Deus não é uma permissão para pecar. A graça de Deus é para ver o tamanho do nosso pecado e entender que nós não conseguiríamos nos achegar até ela. Jesus aceita aquela mulher adúltera, aquela mulher pecadora aos seus pés. Os fariseus não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam levando aquela mulher para o melhor lugar, que era os pés de Jesus. Eles levaram para Jesus para que ele julgasse ela, e no final eles foram julgados pela sua própria consciência, pelas suas próprias consciências. Mesmo sem saber, eles levam aquela mulher para o melhor lugar onde ela devia estar, que era os pés de Cristo. E Cristo cancela aquela mulher, cancela a sua escrita de dívida, como está lá em Colossenses 2, 13 e 14.
fala assim na versão NVI: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Ele fala para aquela mulher levantar e não pecar mais. Ele não foi conivente com o pecado dela, com o erro dela, mas ele foi misericordioso. Conseguimos perceber aqui em Jesus, quanto mais santo, quanto mais próximo de Cristo, mais misericordioso nós somos. Quanto mais santo, mais misericordioso nós somos. O único que podia julgá-la era Jesus, e Jesus cancela a escrita de dívida porque ela está nos pés dele. Ela sabia a sua real situação, como aquela mulher que vai diante dos pés de Jesus e começa a beijar os seus pés. E o fariseu fala: se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher, porque aquela mulher era mal falada, poderia ser uma prostituta. A mesma boca suja que beijava vários homens era a boca que estava beijando os pés de Jesus. Ele aceita ela, ele nos aceita, mas precisamos estar nos pés de Cristo, arrependidos, entendendo qual é a real situação, qual é a nossa real situação. Nós também somos cancelados. O Jesus também cancela a nossa escrita de dívida. Jesus também cancela a nossa escrita de dívida. Quando nós entendemos que nós somos pecadores e precisamos dele. A mulher foi exortada a deixar o seu pecado, nós também somos exortados a deixar os nossos pecados. O perdão de Cristo para aquela mulher é: vá e não peques mais. Não é para ela levantar daquele lugar com os olhos enxutos, sem lágrimas nos olhos e pecar, não. É para ela levantar com seus olhos enxutos, sabendo que ela foi perdoada e tem uma vida mudada. Porque conversão, porque arrependimento não é o quanto você chora, e sim o quanto você muda. Isso é arrependimento. E essa mulher, Jesus fala: olha, vai e não peques mais. Não olha mais para o seu passado, não olha mais para o que você fez. Você não é adúltera, você não está limitada a isso, você não está limitada ao seu pecado. Vai e não olhe mais para as coisas que você fez no passado e mude de vida. Muda, vai, não pegue essa culpa, o peso que está sobre as suas costas. Colocaram. Jesus liberta aquela mulher, como nos liberta também. Se você está olhando para o seu passado, para as coisas que você fez lá atrás, com peso, com culpa, saiba que Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. Toda a escrita de dívida foi cancelada, porque ele cancela a nossa escrita de dívida. Vai e não peques mais. Mude o coração duro para um coração sensível. Quanto mais santo, mais misericordioso. Que possamos olhar para as pessoas com misericórdia, com amor. Se você conhece alguém, se nós conhecemos alguém, que possamos levar elas para os pés de Jesus, como os fariseus fizeram, de forma errada, com uma motivação errada nos corações, mas que nós levemos com a motivação correta. Porque evangelismo, porque mostrar a Cristo, como dizia Charles Spurgeon, é um mendigo levando outro mendigo aonde tem pão. É mostrar para o outro mendigo onde encontrar pão. Nós precisamos desse pão, que é o pão da vida. E que possamos entender que quanto mais santo, mais misericordioso. Esse homem aqui, Jesus podia julgá-la, mas ele perdoou. Jesus deu uma segunda chance para os fariseus. Não sei se eles mudaram. Jesus deu uma segunda chance para essa mulher. Jesus nos dá uma segunda chance. Jesus nos dá uma chance de recomeço. Que sejamos como essa mulher, porque todos os dias eu acredito que você é como essa mulher, porque não tem como você não pecar. Não estou falando para você ter um pecado reincidente, mas quando você cai em pecado, quando você erra, é nesse lugar que nós temos que estar, nos pés de Cristo. E é para Ele que nós temos que apontar e trazer as pessoas que estão sobrecarregadas e cansadas, porque Ele aliviará essas pessoas e Ele nos aliviará. Hoje você está na sua casa, às vezes você está cancelando pessoas, mas você está com um sentimento de depressão, você está com tristeza, você coloca ideais em pessoas que você não consegue seguir. O nosso ideal, a pessoa que nós temos que seguir é Cristo. É Ele quem nós devemos seguir, é Ele que é o nosso exemplo. Que entendamos, se um dia nós quisermos cancelar alguém, vamos levar para aquele que cancela, mas cancela os pecados e transforma as vidas, como a minha vida e a sua.
Que possamos sair daqui, andar, ir e não pecar mais, olhando para a cruz. Que Ele seja o nosso alvo. Que o nosso Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas. Que possamos ter um coração santo, um coração puro, um coração misericordioso. Que possamos buscar a Sua presença, Pai. Que possamos estar diante dos Seus pés, mesmo não sendo merecedores. Que não sejamos como os fariseus, que não julguemos as pessoas de forma descabida, de uma forma sem misericórdia, de uma forma sem amor. Que possamos fazer como diz na Sua palavra lá em Mateus 18, que possamos chamar, se alguém fez mal para nós, que chamemos no secreto, conversemos com ele e falemos o mal que nos foi feito. Nós não somos juízes sobre a vida dos outros, e não nos deixe ser juízes sobre a vida dos outros, nem sobre as nossas vidas, porque nós não somos justos como o Senhor é. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as inclinações dos nossos corações de fazer coisas que desagradam o Seu coração, e que possamos Te buscar a cada dia mais, que possamos estar diante dos Seus pés quando nós errarmos, e que possamos levar pessoas para os Seus pés, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim Tua graça e descer, com misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Amém, glória a Deus. Que possamos clamar esse perdão e essa graça que vem do alto. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa noite, nas suas casas. Que Deus abençoe todos vocês e um ótimo resto de sábado. Deus abençoe. Forte abraço.